Estamos de volta com informação nova. É a apuração de Caio Junqueira. O Exército deverá pedir explicações a Pazuello por causa dessa ida ao ato com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Conta, Caio. Isso aí, Daniel, Tainá. Conversei com generais da ativa do Exército Brasileiro que me informaram que o Exército deverá sim pedir explicações ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por sua participação nessa manifestação que a gente está vendo aí no vídeo com o presidente Jair Bolsonaro na manhã deste domingo no Rio de Janeiro. Pazuello, a gente sabe, é general da ativa do Exército e não pediu autorização ao comando do Exército para ir ao ato. A avaliação na força é de que sua participação fere um documento que se chama Regulamento Disciplinar do Exército, que prevê punição para quem, abre aspas, manifestar-se publicamente sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária, fecha aspas. Ele também poderia se enquadrar em outras punições que tem nesse documento que eu li, por exemplo, desrespeitar, retardar ou prejudicar medidas de cumprimento ou ações de ordem judicial, administrativa ou policial, portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura, frequentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe e desrespeitar em público as convenções sociais. Isso por quê? Porque tem um decreto em vigor no Rio de Janeiro que estabelece o uso obrigatório de máscara em todos os locais públicos. Não dá para dizer ainda que ele será punido, porque eu fiz essa pergunta, inclusive, será punido? Não dá para dizer, porque ele primeiro precisa ser ouvido, apresentar as suas explicações, as suas justificativas. Mas, de qualquer maneira, deverá sim ser ouvido. E esse regimento tem lá, no artigo 24, as possíveis punições. Primeiro, advertência. Segundo, impedimento disciplinar. Terceiro, repreensão. Quarto, retenção disciplinar. Quinto, prisão disciplinar. E sexto, licenciamento e até mesmo exclusão. Esse é o debate que está colocado. Teve um incômodo muito grande ali. Deu para captar isso, ficou bem claro nessas conversas. Daniel. Caio, como que está hoje a imagem de Eduardo Pazuello dentro das Forças Armadas? Porque a gente sabe que ali no Exército, pelo menos, há um cuidado bastante para a política não contaminar a corporação, né? O comando como um todo. Daniel, ficou uma bronca, né? Ficou uma bronca, ficou um incômodo pelo fato do Pazuello ter se mantido ministro da Saúde enquanto general da ativa, que ele é até hoje. Porque outros ministros do governo Bolsonaro, que eram militares da ativa, foram para a reserva. Vou citar aqui de cabeça o Almirante Rocha e o general Ramos, né, hoje ministro da Casa Civil, que eles eram da ativa, foram para o governo e depois pediram a reserva. O Pazuello não. O Pazuello insistiu, tiveram vários recados. Então ficou um mal-estar, ficou uma bronca, ficou um incômodo, porque inevitavelmente acabou manchando. E o que eles falam levou a política um pouco ali, misturou as coisas, como você bem disse. Agora, ele já saiu, né? Só que ele continua general da ativa e ele está muito perto, muito próximo ao Palácio do Planalto. A gente viu, não foi a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro esteve com ele. Outro dia a gente trouxe na CNN que, a despeito dele ter pedido aqueles 14 dias de adiamento do depoimento, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro numa manhã antes de um passeio de moto também, lá com o presidente Jair Bolsonaro, enfim. Então ainda tem assim um estranhamento, né? Tem uma bronca ali de lado a lado e ainda mais quando acontece um ato como esse, isso volta à tona, isso há um recrudescimento quando acontece isso em relação, tanto que está hoje um mal-estar e ele deverá ter que pedir explicações. Pois é. Ô Caio, a gente conversava mais cedo com o Otto Alencar, né? Você participou da entrevista. Eu perguntei para ele qual era a mensagem que os senadores que ficaram horas e horas e horas questionando o Pazuello e tentando chegar a alguma conclusão sobre as informações que ele trazia, recebiam, né? Com essas imagens que a gente está vendo aí do Pazuello rindo, bem-humorado, ao lado do presidente, sem máscara, enfim. Ele disse que, enfim, não recebeu com nenhuma, não teve surpresa nenhuma, que foi exatamente ali na linha do que ele já vinha colocando na CPI, enfim. A pergunta que eu te faço é essa também. Isso complica a situação dele, apesar de que os senadores falam que é normal, né, esse tipo de comportamento, que recebem sem susto algum. Ele fica mais complicado para um eventual depoimento mais lá na frente? Como é que está a situação do Pazuello? Assim, o Pazuello, ele conseguiu, vamos ser realistas, assim, ele foi bem na CPI, matou no peito, blindou
presidente Jair Bolsonaro blindou o Palácio do Planalto, falou, não se utilizou do habeas corpus. O presidente, o relator, perdão, Renan Calheiros, elencou ali o que ele considera 15 mentiras. A gente trouxe esse documento aqui na CNN também. Enfim, por esse aspecto, sim, ele pode se complicar mais até do que ele ir numa manifestação hoje. Numa manifestação hoje, os senadores mesmo estão falando ali, consideram um deboche, por aí vai. Mas o que pode complicar ele é muito mais o que os senadores ali, pelo menos o G7, que é a maioria oposicionista que comanda a CPI, fez apontando as mentiras, do que ele ia a um ato desse como hoje. Mas também eu sinto ali uma bronca dos senadores da CPI, desse G7, porque não houve um nocaute no Pazuello. Ficou se esperando um grande depoimento, que seria arrasador, que poderia, mas o que ele fez? O Pazuello foi lá, 2 dias de depoimento, e matou no peito. Eu estou falando assim, politicamente, ele não expôs o presidente da República como esperava-se que ele exporia. Teve ali uma outra situação, vou tentar lembrar de cabeça aqui, quando ele disse que o presidente não autorizou a intervenção federal, estava na reunião da intervenção federal no estado do Amazonas, o que é óbvio também, porque é o presidente que decreta a intervenção, ele tem que participar desses debates. E a questão das vacinas, sim, que o Pazuello fala que o presidente era informado a todo instante. Mas, a despeito disso, tem até uma comparação que a gente pode fazer com os depoimentos do Fábio Van Garten e do Ernesto Araújo. Fábio Van Garten e Ernesto Araújo foram à CPI e meio que se apequenaram, vamos falar assim, entre aspas, né? Eles ficaram acuados perante os senadores. O Pazuello jogou de igual para igual, ele não deixou nem os senadores crescerem para cima dele, ele também não cresceu, ficou meio que ali empatado nessa questão. Então, tudo isso faz com que haja, na minha percepção de análise, uma bronca em relação ao G7 ali, porque o G7 não conseguiu extrair o que sonhou extrair do Pazuello, que era que ele entregasse, talvez, ali a cabeça do presidente. E óbvio também que teve uma operação até militar, que a gente já falou aqui na CNN, né? Porque os militares mandaram muito recados, porque estava sentado na CPI um general da Ativa, como hoje aí, que é o que a gente está vendo, foi um general da Ativa que subiu ali num trio elétrico com o presidente Jair Bolsonaro. Então tem muito dessas nuances todas que a gente precisa pontuar quando a gente vai observar esse xadrez todo da CPI, Tainá.